A cultura no estado do Pará está em alta, na música, na dança, em vários aspectos está crescendo. E Ananindeua tem o cordão de pássaro, o Irapuru da Liberdade. O Irapuru da Liberdade é um grupo de pássaros que também trabalha a questão teatral. E dia 12 agora, eles vão estar fazendo um grande evento para homenagear as quebradeiras de coco. Com isso, nós vamos conversar com a Andréa Salustiana, ela que é professora e atriz popular. Andréa, boa tarde. Boa tarde. Andréa, conta um pouco da história do Irapuru, né, do cordão de pássaro, o Irapuru da Liberdade. Conta a história dela um pouquinho. Bem, boa tarde a todos e todas. O Pássaro Junino Irapuru da Liberdade é um grupo de manifestação cultural, né, que resgata e que procura manter essa cultura milenar, que são os pássaros juninos, mas com um diferencial. Além dele ser o único pássaro junino aqui do município de Ananindeua, na região metropolitana, ele traz no seu bojo questões sociais. Então, os textos trabalhados, né, pelo Irapuru da Liberdade trazem sempre uma reflexão para o público que vai assistir aos espetáculos. Além de manter a tradição dos pássaros com a sua linha de personagens e de enredo, é inserido nos textos umas críticas sociais e alguns temas muito importantes para a sociedade. Um exemplo disso foi que no ano passado foi homenageada a Dona Nina, artesã de Abaetetuba, produtora de brinquedos de Miriti, né? E a gente trabalhou com isso, uma característica da cultura popular paraense, que são os brinquedos de Miriti, muito utilizados na nossa cultura aqui no estado. E esse ano a gente está trabalhando aí uma temática sobre as quebradeiras, né? Homenageando mulheres quebradeiras de castanha, operárias de fábrica que trabalhavam com essa questão da venda, da produção e venda de castanha já descascada. Então, sempre o pássaro traz uma temática social para ser discutida no seu enredo, nas suas apresentações. Andréa, na década de 80, aqui no sul do Pará, Marabá e região, muito tinha castanha, né? Pegava o ouriço, quebrava e tinha as quebradeiras assim. Fala um pouco para nós. Quem são as Marias Quebradeiras de Castanha? Bem, as Marias Quebradeiras de Castanha, desse espetáculo, que é um extrato, né, do tema central que o próprio Pássaro do Irapuru vai trabalhar esse ano durante os festivais juninos, mas é um excerto desse texto, fala de 5 mulheres que são operárias de uma fábrica de castanha no contexto da década de 80, que ficava aqui em Belém, ali pela região da Bernardo Saião. E essas mulheres tinham características muito peculiares. Eu faço a Maria de Nazaré, que é uma trabalhadora religiosa, né? Ela pauta a sua vida pela religiosidade, é uma mulher de fé católica, devota de Nossa Senhora de Nazaré, mas que traz consigo também uma força e um desejo de lutar por mudanças, né? Principalmente com relação à questão do trabalho das quebradeiras de castanha. Além disso, tem a Maria Rosa, que é o centro de uma, como é que eu posso dizer assim, de uma possibilidade de romance no nosso texto. Nós temos a Maria Kelly, que é uma jovem sonhadora, que além de trabalhadora, quer viver a vida com liberdade. Nós temos a Maria Simplesmente, que não tem nome, ela não tem sobrenome, na verdade, se apresenta como Maria Simplesmente, também quebradeira de castanha, e a Maria Clara, que o sonho dela é cantar. Então, além de trabalhar, de serem operárias, de serem mulheres trabalhadoras, nesse contexto aí da década de 80, elas são mulheres que têm os seus sonhos e que não querem abrir mão. E essa é uma mensagem, né, que esse excerto do texto passa, que é possível a gente viver a nossa vida funcional, mas manter os nossos sonhos e correr atrás deles. E tudo isso no contexto do teatro, tudo isso em volta do pássaro, o Irapuru da Liberdade. Fala um pouco dos preparativos para o dia 12. O Sindicato da Alimentação, eu morei ali por perto, eu morava ali na Jaderlândia, com a Atalaia por detrás do shopping. Eu conheço aquele Sindicato da Alimentação, que era a base
das operárias, né? Conta um pouco desse preparativo para o dia 12. Bem, nós estamos já na fase final de preparação, digamos assim. Teremos um último ensaio na próxima terça-feira. Estamos afinando a nossa apresentação, resgatando toda essa história de envolvimento das quebradeiras com a sua luta diária, né, de trabalho ali nas fábricas, mas também com o desejo de garantir que elas tenham o direito de exercer os seus sonhos, a sua liberdade. E nesse período, né, da década de 80, as quebradeiras de castanha dessa fábrica que ficava aqui na região da Bernardo Saião, elas insatisfeitas com a sua jornada de trabalho, que era muito extensa, chegavam cedo, muito cedo na fábrica, saíam muito tarde, tinham um tempo curtíssimo para se alimentar. Elas se aproximaram do sindicato, né, Sindicato da Alimentação, mas tinham uma queixa na época, e isso é uma característica que o Pássaro Irapuru da Liberdade traz, que é tratar essas temáticas de mulheres, né? E elas eram insatisfeitas com as suas condições de trabalho, mas quando se aproximaram do Sindicato de Alimentação, elas também fizeram uma crítica, porque ele era majoritariamente masculino, né? De acordo com o professor Antônio Carlos, que fez as pesquisas, esse sindicato, no início, ele era composto por homens ligados ao setor de panificação, principalmente. Então, elas questionavam essa composição majoritariamente masculina, e que, na época, a gente tem que lembrar aqui que o contexto histórico diz isso, né? 1980, óbvio que os homens resistiam mais do que hoje, que ainda há essa resistência, à inserção das mulheres nesse meio de organização sindical. Então, a gente está nessa fase de preparação, já aguardando todo mundo para no dia 12 estar lá no Sindicato da Alimentação para assistir esse espetáculo Marias Quebradeiras de Castanha, um pássaro, um sonho. A gente quer aproveitar para reforçar o convite para todo mundo estar lá no dia 12, às 18h30. Maravilha. Mas, Salustiana, fala para nós um pouco, como é que vocês estão se preparando lá para frente, lá para junho, que vocês se apresentem, participam de festival? Como é que vocês estão se organizando? Eu acompanhei um pouco por aqui com o Antônio, vocês participando de alguns festivais. Fala um pouco, como é que está a adesão da sociedade, a participação das pessoas, a vontade de criar essas peças teatrais e dançar lá com o pássaro? O Pássaro do Irapuru da Liberdade, ele faz parte do Centro Cultural Paulo Freire, né, que é capitaneado aí pelo professor Antônio Carlos. E aí, nesse grupo do Irapuru da Liberdade, tem mais pessoas participando, além do grupo que vai fazer o espetáculo agora do dia 12, Marias Quebradeiras de Castanha. Nós temos outros colegas participando, desenvolvendo os outros personagens do espetáculo de pássaros, e a gente participa das agendas que são apresentadas pela Secretaria de Cultura do Estado e outras que a gente procura estabelecer, por exemplo, aqui no próprio município de Ananindeua. O ano passado nós nos apresentamos no Festival Junino no Centur, né? Nos apresentamos no Teatro da Paz, no próprio Festival de Pássaros, que acontece todos os anos. Nos apresentamos também no Teatro Municipal aqui de Ananindeua, que fica ali no Parque Vila Maguari. Então, agora para o dia 12, tem o espetáculo, que é um trecho do trabalho do Irapuru da Liberdade, que é Marias Quebradeiras de Castanha, um pássaro, um sonho. E quando for para junho, a gente tem essa agenda mais extensa de apresentação nos teatros e nos festivais de pássaro junino. E aí, quando estiver chegando mais pertinho, é interessante que a gente possa, de novo, divulgar essa agenda com as datas já definidas para a população poder participar. Aqui na cidade de Ananindeua, a gente divulga pela internet, divulga entre os amigos, faz o convite, né? E a gente aguarda sempre que o público atenda ao chamado e venha prestigiar o pássaro Irapuru da Liberdade, que é o único pássaro de Ananindeua, e que traz aí a possibilidade de manter uma cultura secular, que são os pássaros juninos aqui no estado do Pará. Andréia, tem alguma coisa que você queria que eu lhe perguntasse, que eu lhe perguntei? Eu queria deixar aberto para você falar aí. Olha, para mim o importante dizer agora é que esse espetáculo, Maria Quebradeiras de Castanha, ele é um espetáculo que faz um recorte histórico desse da década de 80, mas que traz uma temática atualíssima, que é o debate sobre a redução de jornada de trabalho, que atinge
todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas que no caso das mulheres a sobrecarga de trabalho é muito maior, né? A imensa maioria das mulheres que são trabalhadoras tem jornada dupla, jornada tripla, né? Porque às vezes trabalham fora de casa, trabalham em casa, cuidando de filhos, da organização da sua casa, e às vezes ainda estudam, né? Tem mulheres que ainda conseguem encontrar uma força e um tempo para buscar qualificação profissional e acadêmica. Então, a gente sabe que esse debate da redução da escala 3x1 é extremamente importante, e ele já acontecia nesse período com as quebradeiras de castanha que se aproximaram do Sindicato da Alimentação, mas não com essa nomenclatura, porque essa escala ainda não estava estabelecida na época. Mas o tema central desse debate é a possibilidade de redução da jornada de trabalho, né, que é muito extensa, cansativa, não garante dignidade e humanidade para a vida de trabalhadores e trabalhadoras. E poder falar disso nesse espetáculo é muito importante para nós, especialmente no que diz respeito à possibilidade de redução e de garantia de dignidade de vida para as mulheres que são trabalhadoras. Então, isso é bastante importante destacar. Eu queria agradecer, Andréia, a sua participação no nosso programa, aqui de Canaã dos Carajás, no programa Web Cidade em Movimento, e deixar você para fazer suas considerações finais. Em nome do Irapuru da Liberdade, de todos os componentes que fazem parte do nosso grupo, eu sou uma das mais novas nesse grupo, participei a primeira vez o ano passado, porque a minha filha faz o pássaro Irapuru no espetáculo, né? Minha filha Maitê, minha filha caçula, e eu pude então me aproximar e inclusive descobrir que eu tinha a possibilidade de trabalhar como atriz popular e unir essa possibilidade de descobrir mais uma tarefa, mais um talento, digamos assim, com a característica que nos leva a nos aglutinar nesse grupo, que é o Pássaro do Irapuru, que é discutir temáticas sociais. E aí eu gostaria de agradecer o espaço em nome do Pássaro, fazer o convite, se de repente alguém daí da cidade de Canaã estiver aqui pela região metropolitana, que possa vir assistir o espetáculo dia 12, se não em junho, se puderem dar um pulinho, é só aguardar a agenda dos festivais de Pássaro Junino. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, André, muito obrigado, Antônio Carlos. Eu chamo o Blake Comercial.